E nós temos aqui, queridos, uma advertência muito séria da palavra de Deus. Nós queremos falar nessa noite com temor e tremor sobre a maneira de viver dos que não herdarão o reino de Deus. E que o Espírito de Deus nos ilumine e Ele mesmo nos conduza para toda a verdade. Assim diz a palavra de Deus, Gálatas 5,16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, ou seja, no Espírito Santo. Viver no Espírito é o mesmo que andar no Espírito, ser conduzido pelo Espírito, iluminado, cheio do Espírito Santo. Então, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E a carne aqui é a nossa natureza humana caída. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. E aqui vem o ponto: declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine os olhos do coração e nos dê entendimento nesse momento de exposição de sua palavra. Queridos, eu quero começar com uma afirmação atribuída ao Dr. Martyn Lloyd-Jones, falando a respeito desse tema. Ele teria dito: se você não deseja ser santo, não tem o direito de pensar que é cristão. Se você não deseja ser santo, não tem o direito de pensar que é um cristão. Bom, semana passada nós fizemos aqui uma síntese da epístola, apontando exatamente para essa parte final, para a parte prática da epístola, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele passa a descrever uma vida nova, uma vida que é conduzida pelo Espírito de Deus. E se você olhar comigo aí para a Escritura Sagrada, esses versos 16 até 18, Paulo está aqui estabelecendo um comando. Nós temos aqui um imperativo: andai no Espírito. Essa é uma ordem de Deus, nós que somos do Senhor. Em seguida, nos versículos 19 a 24, ele se concentra no contraste que há entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E por fim, os últimos dois versículos, 25 e 26, ele fala da vida vitoriosa. Então, apenas queria fazer uma síntese do que falei na parte final, na segunda-feira passada, sobre esse comando, né? Então, o verso 16 fala desse conflito entre o Espírito Santo e a carne, ou seja, a natureza nova em santidade do crente e a sua natureza antiga e pecaminosa. Há uma luta constante. Enquanto estivermos aqui nessa vida, nós experimentaremos essa luta. Verso 17 diz que
enquanto alguém se deixar guiar pelo Espírito de Deus, com certeza não dará satisfação aos desejos da carne. É esse o princípio. Andem no Espírito e não satisfarão aos desejos da carne, ainda que esses desejos da carne permaneçam militando, mas o Espírito Santo de Deus produz em nós o seu fruto, e Ele nos garante a vitória, Ele nos dá poder, Ele nos dá graça. O Espírito Santo trabalha em nosso caráter, Ele nos torna mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Ora, o libertino, aquele que não leva em conta a verdade de Deus, a palavra de Deus, ele nem experimenta esse conflito. O legalista passa por uma grande agonia, porque ao desprezar a graça, ele tenta vencer pelos seus próprios esforços, né? Mas o comando da palavra de Deus é: andai no Espírito. O crente, enquanto ainda está nesse mundo, ele experimenta esse conflito agonizante, diário, em seu próprio coração. Porém, em princípio, ele já alcançou a vitória. Na verdade, a Bíblia diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós já fomos libertados da culpa do pecado e também do poder do pecado. Paulo começa Romanos capítulo 6, dizendo: permaneceremos no pecado, nós que para ele já morremos? E ele diz: de maneira alguma, de modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para ele já morremos? E ele diz: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E oferecei os membros do vosso corpo como ressurretos dentre os mortos. Na verdade, queridos, como Paulo muito bem fala na primeira carta aos Coríntios, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o santuário de Deus. Nós não nos pertencemos mais, nós somos do Senhor. Então nós consagramos todo o nosso ser ao Senhor. Todos os verdadeiros crentes são guiados pelo Espírito Santo. Paulo diz, Romanos 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Na prática, queridos, andar no Espírito significa que aqueles que andam no Espírito, eles obedecem a Deus com alegria, com gratidão, e eles querem viver para a glória de Deus. Os crentes verdadeiros, os que andam no Espírito, eles odeiam as obras da carne. Um crente verdadeiro que anda no Espírito ama a palavra de Deus, porque o Espírito Santo é o autor das Escrituras, ele inspirou os escritores da Bíblia. Por isso pode dizer como o salmista: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Um crente verdadeiro que anda no Espírito, ele manifesta em sua vida o fruto do Espírito. Como a própria expressão diz, né? É fruto da ação do Espírito de Deus na nossa vida. E o crente verdadeiro que anda no Espírito, ele vai ao trono da graça com toda a intrepidez, com ousadia, por causa do novo e vivo caminho, porque o véu do santuário foi rasgado e nós temos a graça de comparecer diante de Deus, como diz escrito aos Hebreus, para recebermos misericórdia para o socorro em ocasião oportuna. Um crente verdadeiro que anda no Espírito Santo, ele testemunha nesse mundo caído e ele o faz para a glória de Deus. Agora, olhando aí na nossa Bíblia, versos 19 a 23, nós temos aqui um contraste. Veja esse contraste. As obras da carne são conhecidas e temos essa triste lista, né?
E Paulo diz, na parte final do verso 21, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, quando você contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito, você vê uma diferença de algo que foi feito novo em Cristo Jesus. Então, como motivação para uma vida piedosa, Paulo expõe esse contraste entre o andar na carne e o andar no Espírito. É bom lembrar que essas duas listas aqui, elas não são exaustivas. Nós temos outras listas no Novo Testamento, mas elas são uma boa referência para nós. Mas eu queria me deter nessa noite, nos versos 19 a 21. Falar sobre as obras da carne, né? Queridos, essas obras da carne refletem os desejos pecaminosos de uma vida que não foi regenerada, de uma vida que não nasceu de novo. Quando nós olhamos para os evangelhos e ouvimos o nosso Senhor Jesus falar, Jesus ensinou que o problema básico do ser humano está exatamente não fora dele, mas dentro dele. O problema básico do ser humano está no seu coração. Eu separei aqui um texto que é muito conhecido, que tem uma lista de pecados muito parecida com essa do apóstolo Paulo. Marcos capítulo 7, se você puder abrir sua Bíblia, Marcos capítulo 7, a partir do verso 20, ouçam o que Jesus está dizendo. Marcos 7, a partir do verso 20, e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Percebam quanto a lista do Senhor Jesus, é melhor dizer assim, a lista de Paulo é parecida com a do Senhor Jesus, porque Paulo aprendeu com o Senhor Jesus Cristo. Queridos, queria chamar a atenção de todos para o que vou dizer nesse momento. Existem apenas dois pontos de vista a respeito da natureza humana. Um ponto de vista diz que o ser humano é basicamente bom. Essa é a visão humanista do ser humano, que ele nasce moralmente bom, ou, na melhor das hipóteses, moralmente neutro. E aqueles que têm essa visão dizem: bom, nós precisamos corrigir o meio ambiente. Se nós tivermos uma sociedade melhor, nós teremos homens melhores. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos que a lógica é diferente. Se nós tivermos homens melhores, nós teremos uma sociedade melhor. Se nós tivermos pessoas transformadas, renascidas, se tivermos mais novas criaturas, nós teremos uma sociedade diferente. Então, a visão humanista é esta, de que o homem nasce moralmente bom, ou, na pior das hipóteses, moralmente neutro, que o homem é bom, intrinsecamente ele é bom, agora ele é contaminado pelo que acontece exteriormente. A violência, a injustiça, a corrupção, é isso que contamina o ser humano e o leva à marginalidade. No entanto, queridos, a Bíblia diz que o ser humano é corrupto e ele é depravado em todos os aspectos do seu ser.
A teologia reformada usa uma expressão que é depravação total. Significa dizer que todos os aspectos do ser humano foram contaminados pela queda. Todos. Davi, rei, sendo profeta, também inspirado pelo Espírito de Deus, naquela oração de confissão, ele reconhece isso ao dizer: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Na verdade é que nós nascemos depois da queda, nós nascemos em pecado. A nossa natureza humana é pecaminosa. Nós somos pecadores até mesmo antes de termos cometido o primeiro pecado. Nós já éramos pecadores. Na verdade, nós nascemos em pecado. A Bíblia fala dessa depravação total. E essa é a razão, queridos, e aqui eu chamo a atenção para esse ponto, que por melhores que sejam as condições de moradia, de transporte, de educação, de emprego, de renda, de assistência médica, todas essas coisas são desejáveis. Aliás, nós estamos agora na época de campanha política, né? E nós temos aí os candidatos que vão resolver todos os nossos problemas, né? Os discursos deles são maravilhosos, né? Pode ficar tranquilo que esses problemas serão resolvidos, né? Então, a sociedade entende assim: se tivermos uma educação melhor, com mais qualidade, se tivermos moradias dignas, se tivermos acesso à saúde, para que as pessoas sejam tratadas com dignidade, uma renda justa, nós teremos a solução de todos os problemas. Queridos, tudo isso é desejável, é claro. Quando você olha para a sociedade do primeiro mundo, você vê que eles não têm os problemas que nós temos, problemas crônicos como de saneamento básico, problemas crônicos como falta de moradia. Quantos brasileiros vivem em condições subhumanas, degradantes, né? A miséria. Quanta violência, quanto abuso. Crianças são violentadas, mulheres são agredidas, idosos são maltratados. É claro, queridos, gostaríamos de ver uma sociedade melhor e devemos inclusive orar por isto, mas nós precisamos entender que o problema fundamental do ser humano está no seu coração. É do coração do homem que procedem os maus desígnios. Senão, queridos, nós não teríamos gente importantes como, por exemplo, magistrados corruptos. Esses homens não têm uma boa educação, esses homens não têm uma boa formação, eles não moram bem, eles não se alimentam bem, eles não têm saúde boa. Esses homens que têm recursos. E por que nós temos magistrados corruptos, magistrados que vendem uma sentença, que não praticam a justiça? O problema está no coração do ser humano. Essa é a questão. E essa é a importância da igreja numa sociedade adoecida, queridos. E essa é a importância do poder do Evangelho. Quando você olha para a história da igreja, você olha para a época da Reforma, e você vai perceber, fazendo uma leitura honesta da história, que os países que aderiram à reforma religiosa do século XVI foram aqueles que mais se desenvolveram em todas essas áreas, da educação, da saúde, do cuidado, do respeito. Se olha para um país como os Estados Unidos, as grandes e famosas universidades, elas foram plantadas por cristãos genuínos,
que tinham um propósito grandioso de ver a glória de Deus na sociedade e uma sociedade transformada. Mas nós precisamos entender isso. Parece-me que nós deixamos de acreditar nisso. A nossa esperança tem sido colocada em homens, em projetos humanos, quando na verdade, queridos, será que estou sendo um sonhador ou um utópico? Não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos exemplos na história da igreja de sociedades que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Então, de que as pessoas precisam é de um novo coração. Guardem isso, à luz da Bíblia. Nenhum benefício exterior é capaz de melhorar o interior do ser humano. Ouvindo homens de Deus, por exemplo, como John Stott, que ele disse: o coração do problema humano é o problema do coração humano. Esse é o problema. John Owen: o coração do homem é inconstante no que faz e falso no que promete. O reformador João Calvino: o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e ele chegou a dizer: fujamos de nós mesmos. O outro reformador, Martinho Lutero, exclamava: meu pior inimigo está dentro de mim, o meu coração. Charles Spurgeon disse: se eu sair da terra e deixar o mundo e o diabo ir para a lua, ainda assim eu mesmo serei o meu pior inimigo. E ele disse: ai de nós, nosso coração é o nosso maior inimigo. E o que diz a Bíblia, querido, sobre o nosso coração? Ela diz que o coração é a coisa mais mentirosa, mais traiçoeira que existe no mundo. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Foi Jeremias que disse: o coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso. Não é sem razão que o Evangelho fala de um novo nascimento, de regeneração, da implantação de uma vida nova, da vida de Cristo em nós, de um novo nascimento. Não é sem razão que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Olhando aqui para o nosso texto, Gálatas 5, especialmente 19 a 21, os pecados listados por Paulo aqui são característicos da humanidade não redimida. É certo que nem todas as pessoas manifestam todos esses pecados, e nem todas as pessoas manifestam esses pecados com a mesma intensidade, mas esses pecados fazem parte da natureza humana decaída. É verdadeiro dizer também que um cristão pode andar no Espírito e evitar esses pecados, ou pode dar lugar à carne e tornar-se vítima de qualquer um desses aqui. Então o comando é: andai no Espírito, cheios do Espírito, cheios da palavra, cheios da graça. Nós não podemos baixar a guarda, queridos. Vida cristã é uma vida dinâmica, é uma vida de crescimento. O nosso alvo é sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Eu lhes digo, não basta ser religioso, não basta frequentar um templo, não basta ser membro de uma igreja, não basta fazer parte de uma comunidade religiosa. É preciso nascer de novo. Uma nova vida, um novo coração, nascer do alto. O nosso coração é tão enganoso que às vezes nós aderimos a uma comunidade religiosa, fazemos parte dela, às vezes somos ativos, temos cargos, temos funções, mas é possível alguém participar ativamente, inclusive ocupar um púlpito e pregar, e não ter nascido de novo. Foi o que disse Jesus no final do Sermão do Monte: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E vejam, o coração é tão enganoso que muitas pessoas serão surpreendidas naquele dia, porque elas próprias estavam enganadas quanto a si mesmas.
Porque inclusive dirão ao Senhor: mas Senhor, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, e vão dizer uma lista do que fizeram. E Jesus haverá de lhes dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, não vos conheço. Ó queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, e Ele nos renove e nos dê uma vida nova para o louvor da sua glória. Nós fomos criados pelo Senhor e fomos criados para o Senhor. De uma maneira mais prática, olhando para essa lista, vejam que essa lista das obras da carne contempla 4 áreas. Se você olhar cuidadosamente para o texto aí, olhe, tenha seus olhos aí, versos 19 a 21, são 4 áreas. A área da sexualidade, primeira, e vou dizer na sequência que está no texto. A área da religiosidade, terceiro lugar, das relações humanas, e em quarto lugar, que ele fala aqui especificamente da embriaguez. Essas 4 áreas: a sexualidade, a religiosidade, as relações humanas e o problema da embriaguez. Então vamos analisar rapidamente esses grupos. O primeiro grupo aqui é o desvio da vontade de Deus com referência ao sexo, à sexualidade. Esse é o primeiro grupo de pecados. O desvio da vontade de Deus com referência ao sexo. E a palavra que aparece aqui, a primeira palavra é imoralidade, que vem da palavra grega porneia, que nós já ouvimos muitas vezes, de onde vem a nossa palavra para pornografia. Então, queridos, essa palavra aqui, imoralidade, significa todas as práticas sexuais que são ilícitas à luz da palavra de Deus. Ora, esse mundo caído não compreende nada ilícito, pelo contrário, você tem ouvido isso constantemente. Nossos filhos estão ouvindo isso e todos nós. Toda forma de amor é válido, não é isso que a gente ouve? Mas nós temos um Deus que é Senhor absoluto, Deus vivo, cuja verdade é objetiva e absoluta, cuja palavra é verdadeira e digna de toda aceitação. E ela é inspirada e ela é inerrante e regra infalível de fé e de prática. Então, queridos, imoralidade, todas as práticas sexuais ilícitas, como o adultério, por exemplo, a fornicação, que são as relações íntimas entre aqueles que ainda não são casados, casais de namorados ou chamados em nossos dias de ficantes, né? A Bíblia chama isso de imoralidade. Homossexualidade, a Bíblia chama isso de imoralidade. Bestialidade, que são relações com animais, prostituição, incesto. 1 Coríntios capítulo 5 fala de um membro da igreja de Corinto que vivia uma relação incestuosa com a esposa do seu pai, com a sua madrasta. E a palavra que Paulo utiliza lá, 1 Coríntios 5, é a mesma palavra aqui em Gálatas, é a mesma palavra para imoralidade, é a mesma palavra. Agora ouçam bem o que diz a palavra de Deus, queria ler alguns textos aqui, queridos. 1 Coríntios capítulo 6, a parte B do verso 13 e o verso 18, assim diz a palavra de Deus: o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E a palavra de Deus diz assim: fujam da imoralidade sexual. Escutem aqui, rapazes e homens, especialmente, né? As mulheres também. Mas do ponto de vista humano, ser homem
significa fugir da imoralidade. Isso é o que significa ser homem. Homem foi José lá no Egito, quando seduzido pela mulher de Potifar, e ele fugiu. Um homem verdadeiro. Isso é ser homem, à luz da Bíblia. Não é o conceito do mundo, mas é o que diz a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz isso: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 7:2: digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Efésios 5:3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Isso fala daquelas mensagens recebidas e passadas via WhatsApp, aquelas coisinhas que parecem engraçadas, mas que à luz da Bíblia são imoralidade. Nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, pessoas consagradas ao Senhor. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 5. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios, ou seja, como aqueles que não conhecem a Deus. Então, a primeira palavra, imoralidade. A segunda palavra que Paulo utiliza aqui é impureza. O sentido original da palavra é impureza moral, impureza cerimonial. Ou seja, qualquer tipo de impureza que impeça uma pessoa de se aproximar de Deus. É esse sentido aqui. Esse conceito que é bastante abrangente inclui aqui não só a impureza em atos, mas também a impureza em palavras. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que transmita graça e leve edificação. Palavras, pensamentos e intenções do coração. Por isso Paulo nos exorta, Filipenses capítulo 4, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Queridos, se nossa vida for uma vida cheia do Espírito, cheia da palavra, como Paulo diz, Colossenses 3, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Os antigos diziam a respeito de John Bunyan, dizia assim: você pode cortá-lo em qualquer parte do corpo e ele estará cheio da palavra. Não é bonito um testemunho como esse, né? Alguém cheio da palavra, cheio do Espírito de Deus. A outra palavra que aparece aqui é indecência ou libertinagem. A palavra grega usada por Paulo originalmente se referia a qualquer excesso ou falta de moderação. Depois essa palavra passou a ser usada essencialmente no que diz respeito ao excesso sexual. Essa palavra aqui, a ênfase dela é a ausência de domínio próprio, alguém que não se domina mais. Então é o mesmo que uma indulgência sexual desenfreada, uma indulgência sexual desinibida, sem vergonha, ou sem se preocupar com o que as pessoas estão pensando. É assim que vive esse mundo caído, queridos. As pessoas não estão nem aí. Falta decência.
obra da carne, vem do coração, de uma natureza não regenerada, que ainda não nasceu de novo. Andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Há alguns anos o pastor Augusto escreveu uma apostila a respeito de pornografia. Essa apostila está disponível na internet, você vai lá, pornografia, e coloque Augusto Nicodemos, você vai descobrir essa apostila tão útil. Ele escreveu lá nos anos 1990, mas muito oportuna para os nossos dias. Ele diz lá, dentre outras verdades, a pornografia vicia. Quantas pessoas estão escravizadas, né, por esse aparelhozinho aqui, e o seu conteúdo contaminado. Gente que vive visitando constantemente sites de pornografia. Isso vicia, isso escraviza, isso degrada, deturpa. E a Bíblia chama isso de obras da carne. O segundo grupo, que tem a ver com a religiosidade, Paulo utiliza aqui duas palavras, a idolatria e a feitiçaria. Algumas versões chamam de bruxaria, não é? Então aqui, esse segundo grupo tem a ver com os falsos deuses, o que significa na prática a religião que é feita pelo homem. Não é aquela instrução de Deus, mas é aquela feita pelo homem. Isso tem a ver com a contaminação do relacionamento entre o homem e Deus. Toda religião humana que é baseada no alto esforço, ou seja, o homem tentando ser o merecedor do favor de Deus. Quando o Evangelho fala sobre a graça, é Deus quem nos habilita a receber o seu favor. Queridos, a religião humana, ela é uma inimiga implacável da graça de Deus e, consequentemente, do Evangelho. É a substituição da adoração ao Deus verdadeiro que se revelou em Cristo Jesus por qualquer outro tipo de adoração. As pessoas que dizem assim, todo tipo de amor é válido, são as pessoas que dizem também que toda religião é boa. E toda religião leva a Deus, quando nós sabemos que há apenas um Deus verdadeiro, somente Ele deve ser adorado, e que só há um meio de alguém se aproximar de Deus, que é através de Cristo Jesus. Não são as obras, não são os méritos pessoais, não é a justiça própria, não é uma série de reencarnações, nada disso. Só existe uma possibilidade de o homem se aproximar de Deus, é através de Cristo Jesus, que veio a esse mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, ele usa aqui essas duas palavras, idolatria e feitiçaria, né? É muito interessante que a palavra grega que Paulo usou para falar desses dois pecados, é uma palavra de onde vêm nossas palavras para farmácia e farmacêutico. Dizer a todo mundo que está aqui, se tiver algum estudante de farmácia aqui ou algum farmacêutico, não tem nada a ver com idolatria, viu? Na verdade, essa é a origem da palavra grega, né? A palavra farmaqueia, de onde vem nossas palavras para farmácia e farmacêutico. Com o tempo, como as palavras vão mudando, né, essa palavra veio a ser utilizada principalmente para se referir a drogas que alteram a mente. Paulo está escrevendo no primeiro século, está escrevendo para cristãos que tinham vindo do mundo pagão, e muitas cerimônias religiosas antigas envolviam práticas ocultistas, em que as drogas eram usadas para induzir uma certa comunicação. E aí, daí nós temos a bruxaria, a magia, alguma coisa que causasse um impacto na pessoa. São recursos, essa tentativa do homem, porque na verdade, à luz da Bíblia, todo homem, todo ser humano é religioso.
Porque ele foi criado por Deus, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, exceto que essa imagem está deformada, mas ele foi criado para Deus. Então o ser humano, ele tem a necessidade da divindade. Ou ele se rebela dizendo que é ateu, ou se rebela dizendo que é um agnóstico, se rebela dizendo que é um cético, que é indiferente, que é apático, ou ele inventa formas de tentar se aproximar de Deus, ou então ele cria deuses, né? Como João Calvino disse, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Idolatria, feitiçaria, obra da carne. Como o profeta falou, uma pessoa vai e corta uma árvore, pega parte da lenha e acende o fogo para se aquecer, e parte daquela lenha, da mesma lenha, faz um ídolo e se curva diante desse ídolo. Isso é idolatria. Na verdade, o Evangelho fala de um Deus transcendente, o totalmente outro. Como os reformadores diziam, Deus é insondável. E o apóstolo Paulo pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? O Deus infinito. E esse Deus vem a nós na segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus e Deus, verdadeiramente Deus, que se fez homem. É isso que diz o Evangelho. E as pessoas precisam crer nessa verdade. Caminhando para o final, terceiro grupo de pecados relacionados com as relações, estão relacionados com as relações humanas, né? E se tivéssemos de resumir aqui esses pecados nas relações humanas com uma palavra, seria a palavra rivalidade. E Paulo tem essa lista aqui: inimizades. Vejam que a palavra, inclusive aqui para nós no português, mas no grego também está no plural. A ideia aqui é de contendas. São aquelas atitudes de ódio que resultam em conflitos entre pessoas, incluindo os conflitos mais amargos, não é? De onde procedem as guerras? De onde procedem as guerras? Então, conflitos. E aqui no nosso país, né, nessa polarização política, né, pessoas se odeiam, membros da família brigaram por causa de um candidato, não se falam mais. Que Deus guarde o nosso coração, queridos irmãos. O texto aqui fala de rivalidade, de conflitos, fala de ciúme, uma raiva, um ressentimento odioso por cobiçar aquilo que pertence a outra pessoa. Por que não eu? Por que ele? Por que ela, né? Por que ele recebe atenção, ela recebe atenção e não eu, né? Ele continua dizendo aqui: hostilidade, são explosões de raiva. É o pecado do temperamento desenfreado, né? sem controle, que causa tantos problemas, né? E concluindo, porque essa lista praticamente diz a mesma coisa em graus diferentes, né? Discórdias, dissensões, facções, invejas, ou seja, animosidade entre pessoas, entre grupos de pessoas, rixas entre membros de famílias, né? Obra da carne, vem do coração. E o quarto grupo, concluindo, nos previne contra a embriaguez, ou seja, a bebedice e os vícios vinculados à bebedice. Irmãos, eu fico indignado todas as vezes que eu ouço uma propaganda de bebida. Aí tem toda aquela... geralmente propaganda de bebida é com alegria, é com gente jovem, gente saudável, né? Corpos musculosos e a bebida. Aí ao final da propaganda é beba com moderação, né? É a mesma coisa
desse mal que está destruindo tantas pessoas, dessa jogatina, dessa bet, né? E as pessoas estão aí gananciosas, querem ganhar, e as pessoas ficam escravizadas. Estava lendo uma matéria sobre economia, dizendo inclusive que esses jogos estão prejudicando o consumo, né? A indústria e o comércio estão sofrendo porque as pessoas estão jogando. Gente que recebe um dinheiro social está jogando. E o jogo é um vício. E o que significa o jogo? É aquele desejo de ter mais, é a não satisfação, a não gratidão. Invariavelmente acontece, alguém joga, começa a ganhar, se empolga, e daqui a pouco perde tudo. Mas eles estão falando o mesmo agora, quando fazem a propaganda dessas bets: jogue com moderação. Ora, quem é que vai jogar com moderação, né? Então, ele fala aqui de orgias e bebedices. A ideia aqui é de intemperança. E originalmente se referia àquelas cerimônias de adoração do paganismo, né? E as orgias. Geralmente quem se embriaga, né? Geralmente tem um comportamento desordeiro, turbulento, violento. Quantas histórias de violência no lar, de um marido escravizado pelo álcool, né, que chega em casa e briga e agride, e arrebenta tudo. O álcool tem destruído tantas vidas, né? Ó, queridos, uma observação que a gente precisa fazer aqui à luz da Bíblia. Devemos notar que as Escrituras consideram o alcoolismo como um pecado e não apenas e meramente como uma enfermidade. Nós sabemos que o alcoolismo torna-se uma enfermidade, mas a Bíblia está falando aqui de um pecado, é um pecado, e precisa ser tratado, e é uma questão do coração, é obra da carne. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Vejam que Paulo, como eu disse no início, mostra que essa lista aqui não é exaustiva, porque ele usa essa expressão, e coisas semelhantes, né? Paulo já havia prevenido os Gálatas, e agora ele o faz de forma mais contundente, porque eles continuavam sendo tentados, eles tinham vindo do paganismo. E eu quero concluir aqui e fazer uma breve aplicação. Vejam, queridos, o ponto alto da advertência é: os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então isso é muito sério. A palavra-chave aqui é praticam, que indica uma ação em curso. Nós temos aqui um particípio presente ativo. Paulo está falando de uma prática habitual, está falando de uma pessoa não regenerada, ou seja, se ela é uma pessoa não regenerada, está impedida de entrar no reino de Deus. Mas o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho da graça, ele é poderoso para transformar vidas, queridos, e eu me emociono todas as vezes que leio esse texto que Paulo escreveu, 1 Coríntios 6, de 9 a 11, é o último texto que vou ler. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores entrarão no reino de Deus. Mas a graça de Deus vem de uma maneira tão maravilhosa em Cristo Jesus. E Paulo escreveu pelo Espírito Santo o verso 11 também: alguns de vocês eram assim. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados pelo sangue de Jesus. Mas vocês foram santificados pelo Espírito de Deus.
mas vocês foram justificados, declarados sem culpa, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Evangelho da graça. Esse é o Evangelho que devemos pregar e testemunhar. Queridos, esse Evangelho liberta uma pessoa das obras da carne e permite que essa pessoa tenha em sua vida a produção do fruto do Espírito. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. E eu faço duas breves aplicações. Primeiro, uma exortação aos meus irmãos, aos crentes em Cristo Jesus, que foram alcançados pela graça de Deus. Andem no Espírito e jamais satisfarão as concupiscências da carne. Andem no Espírito. Cresçam a cada dia na graça, no conhecimento de Jesus. Utilizem os meios de graça, a oração, a palavra, os sacramentos, o culto, a comunhão do povo de Deus. Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E uma exortação aos não crentes: arrependam-se, reconheçam seus pecados, chamem o pecado de pecado, clamem pela misericórdia de Deus e creiam no Senhor Jesus. Queridos, Jesus não veio buscar gente boazinha. Jesus veio buscar pecadores indignos, não merecedores. Nenhum de nós que crê em Jesus é merecedor. Foi a graça, foi a obra de Cristo. Esse é o Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos, amém.